Pronto, vamos lá, ó. Então, a galera também que vai assistir depois na plataforma, hoje a gente vai ver resolução de questões, hoje a gente vai ver alguns distratores, como que é composta essa questão, tá? E eu tenho certeza de que todo mundo vai sair daqui já melhor, já mais seguro para resolver tudo quanto é questão, tá bom? Isso vale para todas, viu, gente? Para humanas também, não sei, para natureza, talvez. Olha só, vamos só ver como é que vai funcionar a nossa revisão. Ó, vai ser muito semelhante ao nosso extensivo. O que vai ter? A gente vai ter aulas todas as semanas, né? Ao vivo, comigo e com o Tiaguinho, tá? Com o Thiago Brasil. A gente vai ter aula de linguagens, literatura e arte e redação, tá bom? A gente vai começar a redação da estrutura, sabe? Do esqueletinho ali do zero. E toda semana você vai ter uma proposta. A proposta de redação já está no material de vocês, tá? Que foi mandado lá no grupo, tá na plataforma, que a gente tem plataforma agora. E aí vai ter a mentoria semanal, tá certo? Por isso que é muito importante que você toda semana envie sua redação. Não é importante, tipo, é obrigatório, sabe? É mistério fundamental, tá? É o quê? É indispensável, é imprescindível que você mande, porque só assim você vai crescer na redação, vai deixar todos os mentores de redação muito felizes, tá bom? E toda semana, gente, vai ser disponibilizado, eu creio que ou sexta-noite ou sábado pela manhã, um simulado, tá bom? Esse simulado você tem que fazer, por quê? Porque a partir das questões que tiverem maior ocorrência de erros, certo? A gente vai basear a próxima aula. Então, é muito importante que você faça toda semana o simulado. Vá lá. Você pode fazer no sábado, pode fazer no domingo, mas o ideal é que você cronometre, você veja quantos minutos você está levando ali por questão, tá bom? É fundamental isso. E as aulas do professor Álvaro, elas vão ser gravadas também com resolução de questões e vão estar disponíveis já na próxima semana para você, tá bom? E aí, é assim, é aula, mentoria semanal de redação e simulado semanal também, ok? Então, qualquer dúvida com relação ao envio da redação, como é que faz? Tem no material de vocês lá, datas dos simulados, como enviar, para onde enviar. Qualquer dúvida, chama o Gustavo, chama a gente, chama qualquer pessoa aí, chama um coleguinha, tá bom? Que aí a gente vai dar lacre nesse Enem, estou confiante. Peraí. Não, a do simulado, não, a gente vai ter redação semanal. Como o simulado vai ser fora a parte, né, vai ser fora da semana, ele não vai conter a redação, tá bom? Mas toda semana tem, calma, toda semana, tá bom? Isso aí é imprescindível, ok? Vamos para a Frentex agora, olha só. Gente, ó, todo ano, mas todo ano mesmo aparece gente falando aqui, ai, gente, você tem que estudar, quem quer fazer 2 redações por semana? É doido, né? Quem é esses doidos? É Ju, né? Precisa de tratamento. Brincadeira, gente. A gente está vendo aí uma possibilidade, tá certo? A gente potencializar essa quantidade, tá bom? Porque a nossa equipe, ela prima muito. Olha a outra também, a polaca, Paloma Polaca. Vamos ver isso, a gente vai ver. Eu sei que vocês querem. Isso, questões de linguagens e de humanas, simulado completo, viu? Completíssimo. Exatamente. Pronto, a gente contabiliza, né? Fulano mandou, então pode mandar, gente. Tem vaga, tem cota aqui. Essa Giovana, sei. Mas a gente já está encaminhando a proposta de vocês para o nosso setor responsável de propostas. A gente tem né? Isso é um motim. Isso não é apoio, isso é um motim. Vocês estão fazendo aqui, como é que fala? Rebelião. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos lá, gente. Vamos lá, vamos resolver questões aqui, tá? Esse aqui, eu tenho certeza que a gente vai lacrar em linguagens, que a gente preparou a nossa revisão justamente para isso, para ser assim o mais otimizador possível, potencializador possível. Você vai ver, se eu começar a entender, você sempre fica em dúvida entre B e D, não é verdade? Ou então entre A e C. Aí você fica, meu Deus, é A de aleluia, B de Bíblia, C de Cristo, D de Deus ou é de Espírito Santo? Eu não sei o que eu faço, o que eu marco aqui. Eu não sei se vocês sabem, as pessoas, quando querem chutar, realmente elas apelam para essas estratégias. C de Cristo, D de Deus, sabe? Então, mas a gente vai chutar com estratégia. Todo ano aparece uma pessoa dizendo assim, olha, a gente descobriu uma fórmula secreta, o método infalível para você acertar 46 das 45 questões, né? Mas, assim, isso não existe, tá bom, gente? Não existe. Às vezes você pode se frustrar porque o método, você não se adequou ao método, aí
caramba, todo mundo se dá bem com esse método, menos eu. Mas cada pessoa é um universo, gente. Você pode não se adequar. Existe uma outra metodologia para você. Eu, por exemplo, eu não estudava muitas horas, porque eu me cansava muito fácil. Eu tinha o meu método mais solitário de estudar, sabe? Que eu não tinha muito método. Mas aí eu descobri que se eu tivesse uma rotina mais organizada, aí eu resolveria melhor, em menos tempo, tá bom? Não sei quem mais aí, eu sou extremamente perfeccionista, né? Eu tenho um problema, eu não consigo me desapegar de argumento, eu quero usar 3, 5, 6 argumentos na redação, por quê? Porque eu tenho medo dos outros 4 que eu não vou utilizar ficarem com raiva de mim, ficarem tristes. Então, assim, eu acho que tudo é gente. Argumento é gente. Quando eu tinha minha boneca, eu achei tudo mesmo canto. Porque uma podia ficar chateada, mais que eu não gostasse, tivesse medo de alguma. Mas, assim, a gente tem que aprender a desapegar. Tá bom? Então, olha, a gente tem que estudar com método e inteligência. Tá bom? Que método é esse? É conhecer o inimigo. Não adianta fugir do inimigo, não. A gente tem que conhecer o cara. Quem é o inimigo? É a VUDESP, é a FGV, tá bom? Que é a banca que organiza e a banca que corrige a sua redação e a sua prova, tá bom? E o que mais cai na prova de linguagens, o Thiago vai trazer para vocês também hoje, mas aqui é só um compilado, tá bom? Olha só, na parte de gramática, não vai estar gramática, porque gramática não cai no Enem, vai nessa. Sabe como é que chama essa pessoa? A pessoa que vai fazer o Enem 2021, tá bom? Olha só, cai muito, 22% das provas de linguagem contemplaram questões de gramática, né? De adequação linguística, de morfossintaxe, tá? Semântica, variação linguística, principalmente, ó. Registro linguístico, língua falada, língua escrita, patrimônio linguístico. Então, assim, vai cair. Na parte de texto, que se divide em literatura e em gramática, 44,4% das questões. Ó. Função comunicativa, função social, textos não verbais, estratégias argumentativas, funções da linguagem, coesão textual e intertextualidade. Tá bom? Só tem que estudar de tudo muito. E literatura, somente isso aqui, ó. Literatura do período colonial, literatura do século XIX, pré-modernismo. Aí, ó, os modernismos. Primeira, segunda, terceira fase, a que mais cai é a primeira fase, porque é poesia, cai muita poesia na prova do Enem. Quando tem poesia, tu fica com ódio, né? Você fica assim, caraca, poesia, ninguém entende poesia. Entende, gente. Você tem que entender a pessoa que escreve. Por exemplo, eu, para entender uma letra de rap, eu tenho que entender quem está cantando, em que circunstância, em que contexto essa pessoa vive, para eu poder entender o rap. Exatamente, cai tudo em literatura. Então, ó, diálogos com a cultura contemporânea, ou seja, tudo que aconteceu de 45 para cá, diálogos com a história política, até isso cai, né? Diálogos com a história da literatura, narrativa, aí, narração, narrador, espaço, tempo, essas coisas são os elementos da narrativa. O estilo e personagens, por exemplo, dos escritores. Machado de Assis era amoroso ou ele era irônico? Irônico. Então, assim, você tem que ter só em mente algumas características que são particulares de um autor ou de outro, certo? Como é que Clarice Lispector era? Clarice Lispector era objetiva, ela falava direto a você, nada disso, ela dava uma arrudeia danada. Para você entender Clarice Lispector, você tem que estar numa viagem, junto com ela, tá? Poesia, teatro, música, cinema, cai tudo aí, tá certo? A gente estuda só tudo, tá bom? Mas aqui não precisa não, porque aqui a gente vai esmiuçar algumas coisas para vocês, tá? Olha só para você entender como é que é a danada dessa questão do Enem. Olha só, ela vai ter o texto base, esse aqui, ele tá sendo legal, porque ele é pequenininho, ele tá pequenininho, né? Geralmente é aquele diário oficial, né? Mas ele tem o texto base, o comando ou enunciado, que é para onde você deve ir primeiro. Você deve ler primeiro o enunciado. Não faça como outras pessoas que leem, tem um texto desse tamanho, ela vai ler o texto todo. Eita, não entendi, vai ler o texto todo de novo, aí depois vai lá. Na última frase, aí você fica, caraca, vai fazer um boneco de voodoo, né, para a pessoa que elaborou. A fonte também é uma coisa que você deve ler. É muito importante. Por exemplo, se cai uma questão relacionada a gêneros textuais, jornalísticos ou publicitários. Aí, cara, isso aqui é uma anedota ou isso aqui é uma notícia? Você vê lá a fonte. Veja, epa, acho que isso aqui é uma notícia. Se bem que eu acho difícil a pessoa confundir anedota com notícia, né? Mas existem outras situações. Aí a gente tem o gabarito, que é a opção certa, e a gente tem outras 4, que são os distratores. Quando eu falei que ia primeiro anunciar no ano passado, o povo ficou olhando como se eu fosse doida. E é doida mesmo, é doido que passa. Né? Tem fundamento demais, principalmente na área de linguagem. A prova de linguagem, gente, ela pesa uns 3 quilos.
Junto com a de humanas, aí vai para 4,5 kg ali, certo? Então, assim, é muito pesada, é muito densa. E você tem, você tem 90 questões, e aí você tem mais uma redação. Você tem que preencher o gabarito, que é a parte mais difícil dessa prova, que é preencher o gabarito. Você tem que fazer um xixi, você tem que comer alguma coisa, né? Você tem que olhar como é que o povo tá, tem que respirar. Então, ninguém considera essas situações, né? Mas, assim, uma coisa que a gente tem que entender é como são os distratores. Tem que se virar nos 30 mesmos, é verdade. Olha só, quem são os distratores? São aquelas 4 alternativas que fazem você se confundir. Sempre tem uma alternativa que é a mais massa, que é aquela que fala assim, a questão sei lá, da transitividade verbal tem a ver com a reprodução da foca albina na Patagônia. Aí, essa opção é massa porque você já descarta logo. Mas no Enem não tem esse lance de uma opção ser muito errada, aí a outra também ser errada, e a outra erradinha, e a outra super certa. Não, elas são gêmeas. Caramba, é a mesma coisa. Mas se a gente der uma escaneadazinha, uma dissecada, a gente vai ver que cada uma tem uma particularidade que faz com que a gente elimine, tá certo? Então a gente tem que focar nos distratores. Acho que vou de fralda. É uma fralda, ou uma fralda polaca, ou uma sonda. Mas eu acho que fralda é melhor, mais estilo, né? As pessoas vão ter mais piedade da gente. Gostei da onda da fralda. Olha só. Aqui, o texto base, eu vou fazer uma logomarca do marca-texto, em vez de máscara da fralda. Olha só, o texto base, gente, é um texto contextualizador, tá bom? Olha, ele tem a função de ativar o conhecimento sobre o conteúdo abordado ou fazer você se desesperar, tá certo? Ele pode ser verbal, não verbal, pode ser um gráfico, uma tabela, ou ele pode ser sincrético, trazer gráfico, tabela, texto verbal, não verbal, tirinha, cartoon, trazer tudo ao mesmo tempo. Tá bom? Então ele vai ter ali a referência, a fonte, que contextualiza a leitura do texto. Tá bom? Então, assim, você tem que ler a fonte, o enunciado, e aí, se for necessário, você lê também o texto, tá bom? Vamos para frente. Olha, o comando enunciado, ele vai te situar, né, no texto e ele vai relacionar o texto com o problema proposto. Então, assim, tem uma concatenação ali. Ele deveria, eu vou colocar aqui, olha, deveria apresentar linguagem clara e objetiva, mas nem sempre. Tá bom? Então, assim, não espere, assim, nem sempre vai ter uma linguagem clara e objetiva. E as alternativas, né? Que é o A de aleluia, de amém, B de Bíblia, C de Cristo, D de Deus e E de Espírito Santo. Mas nesse caso aí, a gente conhecendo os distratores, a gente vai precisar mais apelar para essa estratégia, tá bom? Então, a certa, aquela que você vai marcar é o gabarito e as demais são os distratores. E lembre-se, os distratores se baseiam nos erros mais comuns cometidos pelos candidatos, tá bom? É desatenção, é falta de conteúdo. Então, assim, a gente tem que ver por que colocam essas alternativas aqui. É por extrapolação? É por redução? Você tem que entender. Tem coisa a mais, uma alternativa, tem coisa a menos. Então, você tem que estar muito ligadinho com relação a isso, tá bom? Qualquer dúvida, gente, olha, galera que está chegando, pode mandar aqui dúvida no privado, se tiver com vergonha, pode mandar aqui. Pode mandar também no geral, não tem essas coisas. Qualquer coisa, vão só dizer, tô vivo, tô respirando aqui, viu, Lelê? Para eu saber que tem gente comigo. Olha só. O que é que vai caracterizar, gente, um distrator? Isso aqui é muito importante, tá certo? Isso aqui é a lâmina mais importante da nossa aula de hoje. E tem no material de vocês, tá? Então, os distratores são aquelas alternativas que estão erradas, né? Que a gente não vai marcar. Então, existem aqui 3 tipos de distratores. Eles podem se repetir na mesma questão. Não tem problema. Olha só. O tipo 1, ele pode apresentar informações a mais. É aquela alternativa, gente, que vai muito além do que tem no texto. Olha só. Quando a alternativa vai além do que está na situação problema ou no enunciado. Nele, é muito comum a presença de palavras absolutas, como sem exceção, todos, todas, sempre, na sua totalidade, nunca, e algumas variações. Então, quando apresentar uma generalização, ele vai ser um distrator que apresenta informações a mais. Ele vai aderir aí à extrapolação, tá certo? O tipo 2, quando ele traz informações a menos. Geralmente, o tipo 2, ele também contraria um pouco o que está no texto, tá bom? Ele reduz ou especifica o que está na situação problema ou no enunciado, fazendo um recorte fora do que está sendo evidenciado na questão. A gente vai ver uma questão que apresenta isso, tá bom? E o tipo 3 é aquele que contrasta com o que está no texto, ok?
A gente fala, por exemplo, que os românticos idealizavam, né? E aí idealizavam uma vida, idealizavam uma situação, idealizavam uma profissão, ok? Então, eles idealizavam muito e se frustravam. Aí a gente coloca assim, numa alternativa. De forma análoga ao romantismo, os realistas também apresentavam uma postura irônica diante da vida, objetiva diante da vida. Só que no texto está falando que os românticos idealizavam, era tudo assim, todo vibe magia, todo slow motion. E a galera do realismo é a galera objetiva, a galera irônica, tá certo? Que vem trazer a realidade mesmo. Então, essa alternativa é a que traz a informação discordante, aquela que contraria o que está no texto. E a alternativa apresenta a informação contraria aquelas expostas. Então, ou vai apresentar informação a mais, ou vai reduzir a situação problema, certo? Ou então ela vai discordar do que diz a situação problema. Beleza? Aí a gente aprendendo como é que o inimigo age, como é que o oponente age, a gente consegue contornar. Quer ver? Só uma situaçãozinha aqui. Olha do nada da TRI, teoria de resposta ao item. Antes a gente tinha teoria clássica, é a teoria clássica de alguma coisa, gente. Quem acertava mais, ganhava vaga. Agora não. Quem acertar mais, não necessariamente tira uma nota maior, não necessariamente tem a vaga. Não é verdade? Por exemplo, a gente tem 4 situações aqui que estão meio desfocadas, mas no material de vocês está em HD, tá? Olha só. A gente tem a situação Luísa, Tiago, Rafael e Raquel. Luísa com 615,8. Isso aqui todos eles acertaram 20 questões das 45, tá bom? Então, de matemática. Aqui você tem a situação. Luísa acertou todas as fáceis, certo? E acertou algumas médias e nenhuma difícil. Luísa ficou com a média 615,8 em matemática. Todos acertaram 20, certo, gente? Só que Tiago acertou 2 fáceis, todas as médias e 3 difíceis. Aí a galera fica assim, como assim? A pessoa acertou a maioria das difíceis e não acerta as fáceis? Cara, não existe uma lógica, é uma coerência. Então, a TRI ela vai se basear na coerência, na lógica pedagógica. Então, a pessoa que não tem base, ou seja, que não acerta as fáceis, não tem capacidade, não tem cognição para resolver as difíceis. Então, por isso que a média de Tiago vai para 376,3. E aí a gente tem Rafael, que não acertou nenhuma fácil, quase nenhuma média, e todas as difíceis. Então, esse cara aqui, acho que ele chegou tarde, né? Não pode atrasar. Sendo assim, ele ficou, mesmo acertando as mais difíceis, ele ficou com 301,5. É o chute, é o chutão, né? E aí, a Raquel, no caso aqui, ela fez uma mesclada, né? Ela errou 2 fáceis, ela acertou algumas médias, acertou 2 difíceis. Mesmo assim, ela ficou abaixo de Luísa. Luísa acertou todas as fáceis. Então, o segredo é você parar de achar que tudo é pegadinha, tá bom? Se a questão tá fácil, existe muita probabilidade de você estar certo, você saber resolvê-la, tá bom? Então, não tenha medo de resolver. Vá resolver direto. Vá para as questões que tem imagem, certo? Porque como não tem texto, teoricamente, elas são mais fáceis. Como saber? Com a leitura mesmo, Paloma. Você olha, caramba, essa aqui eu sei a resposta. Então, já marca. Certo? Porque tem gente que fica assim, não, isso aqui é pegadinha, isso aqui não pode estar fácil. Não, isso aqui é Enem, não tem como estar fácil. Aí você fica ali 6, 7, 10 minutos naquela questão. Só que ela é fácil de responder. Algumas já são mais complexas, apresentam texto, imagem, um enunciadão, certo? Algumas exigem a leitura do texto. Então, a gente sempre tem que... É no feeling mesmo que a gente vai saber o que é fácil, o que é médio, o que é difícil. Tá bom? Mas o segredo é acertar as fáceis. Olha só como é a TRI. Mas quem acertou as fáceis, fica lá em cima. Tá bom? Então, é aquela história, para conhecer o inimigo, né? É melhor do que passar a vida fugindo dele. Lê o enunciado antes do texto. Lê a fonte do texto, da imagem. Partir para as questões que apresentam imagens, tá certo? Se souber resolver, já resolve. Não perca tempo em questão difícil. Eu sei que muitos de vocês ficam ali, meu Deus, é A, B. Aí volta. Aí lê o texto de novo. Ai, meu Deus, é A ou B. Agora eu estou na luta também se é C. Então, assim, não perca tempo. E também resolva logo as fáceis, tá bom? Vamos para frente. Olha aqui. A galera do Stencil conheceu esse autor já. Agora, quem está chegando agora, já puxa um adendozinho assim no seu material. Coloca assim, estudar.
João Cabral de Melo Neto e Clarice Lispector. Estudar João Cabral de Melo Neto e Clarice Lispector. Por quê? Porque eles são os 2 centenários literários do ano de 2020. Tá bom? Então, muito provavelmente, cai alguma coisa relacionada a eles. Eles já caem, certo? Normalmente. Ainda mais completando o ano, meu filho, fazendo aniversário de 100 anos, aí é que vai cair mesmo. Ela é ucraniana, mas criada em Recife, e ele é pernambucano mesmo, raiz. Tá bom? Olha só. Anotem umas características de João Cabral de Melo Neto antes da gente resolver essa questão. Ele é objetivo, ele é pragmático, ele é não lírico, tá bom? Ele não vai trazer lirismo, ele não vai trazer amor, romance, pompa, nada disso. Ele é rápido e rasteiro, ele é objetivo, ele é seco nas palavras, ele é conhecido como o engenheiro da palavra, tá bom? Então, assim, tanto que ele, olha o título, você pega logo esse título, é um poema, meu Deus do céu, ainda se chama você sabe se é antíode, antiódio, antiodê, né? Antiódio. Então, assim, esse título é uma anti-ode. Ode é um gênero textual, literário, lírico, que homenageia uma pessoa. Então, uma ode é uma homenagem em forma de texto. Então, aqui, se a gente tem uma anti-ode, é uma anti-homenagem. Tá bom? Então, assim, você vai ver como ele é pragmático. Você não mandaria um texto, um poema de João Cabral de Melo Neto com crush. Só se você não gostasse mais dele. Certo? Então, olha só. A gente tem aqui, vamos aqui no enunciado. Primeiro aqui a gente tem psicologia da composição, João Cabral de Melo Neto, beleza. Não acrescenta muita coisa. A poesia é marcada pela recriação do objeto. Então, recriação de um objeto. Por meio da linguagem. Ok. Sem necessariamente explicá-lo. Então, eu recrio um objeto, ele recria um objeto por meio da linguagem sem explicar que objeto é esse, ou sem dar detalhes, por exemplo, sobre esse processo de recriação. Nesse fragmento de João Cabral de Melo Neto, poeta da geração de 1945, o sujeito lírico propõe a recriação poética de... Nesse caso aqui, você vai ter que ler o texto, tá bom? Agora eu quero que você se atenha a alguma palavra que salte mais aos seus olhos, tá bom? No texto. Vamos daqui dar uma olhada, então. A gente tem antiódio. Poesia. Não será esse o sentido em que ainda te escrevo? Flor, te escrevo. Flor. Não uma flor, nem aquela flor virtude, em disfarçados urinóis, que é onde faz xixi. Flor é a palavra flor. Verso inscrito no verso, como as manhãs no tempo. Flor é o salto da ave para o voo. O salto fora do sono, quando o teu tecido se rompe. É uma explosão posta a funcionar como uma máquina, uma jarra de flores. Tá certo? Que palavra, que expressão salta mais aos seus olhos aí? Que se repete. Qual que chama mais atenção? Beleza, flor. Ok, show de bola. Então, a gente tem aqui, vamos ler de novo o enunciado. A poesia é marcada pela recriação do objeto por meio da linguagem, sem necessariamente explicá-lo. Ok. Nesse fragmento de João Cabral de Melo Neto, poeta da geração de 45, o sujeito lírico propõe a recriação poética de quê, gente? Na opinião de vocês, sem ler as alternativas. Isso. Que palavra é essa, Lari? Isso. A palavra, né? Que Lari ela foi logo para a alternativa. É justamente isso. Olha aqui as alternativas. Então, ele propõe, o sujeito lírico propõe a recriação poética de quê? De uma palavra a partir de imagens com as quais ela pode ser comparada, a fim de assumir novos significados. Ele fala, ó, flor, não aquela flor, a flor virtude, certo? Flor, cadê? O salto da ave para o voo, o salto fora do sono, que se rompe, uma máquina, uma jarra de flores, certo? Beleza. Só como sou de marcar logo a, né? Eu vou ver aqui as próximas. Um urinol, uma referência às artes visuais ligadas às vanguardas do início do século XX. Vocês acham que tem informação a mais ou informação a menos aí?
Muito a mais. Então, é um distrator que vai trazer informação a mais, vai falar, eita, caraca, é verdade, cara, eu devia ter marcado essa, porque essa aqui é a vanguarda europeia. O movimento de vanguarda europeia que trouxe um urinol no meio do museu? Dadaísmo, muito bem, Polaca! Olha aí, uma referência às artes, então não pode ser essa. Não pode ser. Aí, uma ave que compõe com seus movimentos uma imagem historicamente ligada à palavra poética, não, ele menciona que a ave, ele fala, inclusive, que a flor é o salto da ave rumo ao voo, certo? Então, aqui, no caso, uma ave que compõe seus movimentos com uma imagem historicamente ligada à palavra poética. Não, não, de maneira alguma. D. Uma máquina, levando em consideração a relevância do discurso técnico-científico pós-revolução industrial. Não, gente. Aqui ele está reduzindo aqui a palavra, dizendo que ela se resume a uma máquina, que tem tudo a ver com o discurso técnico-científico. Por quê? Porque ele menciona ali geração de 45, né? Aí volta um pouquinho, ele está achando, é Revolução Industrial, a terceira revolução, não tem nada a ver. É só para te distrair. E um tecido, visto que sua composição depende de elementos intrínsecos ao eu lírico. O tecido, visto que sua composição depende de elementos intrínsecos ao eu lírico. Gente, essa é aquela alternativa que não tem nada a ver. É uma alternativa dadaísta, inclusive. Sabe aquela louca? Porque aqui ele tenta justamente recriar a palavra flor, tanto que se repete. Atenha-se às palavras que se repetem no poema, tá bom? Porque ali pode estar a resposta. Então, a gente tem uma palavra. Que palavra é essa? Flor. Sabe quantos por cento, qual foi o percentual de acerto dessa alternativa, dessa questão, perdão? 21% no Enem. Deixa eu ver aqui. Alguém falou comigo? Opa, peraí. É Grione. Oxi, Duda falou comigo aqui, não apareceu. Deixa eu ver aqui, cadê meu chat? Aparece no chat. Apareceu agora. Que a galera vê que é poema e marca na... É verdade. Porque a gente acha, não, essa é difícil. Não é difícil, não. Lê o enunciado. Dá uma olhadinha nas alternativas. Vê se está extrapolando, reduzindo ou contrariando o texto. Porque, às vezes, está ali, uma palavrinha. Vocês vão ver aqui, eu acho que na próxima questão. Quer ver? Olha aqui. Gente, até aqui tranquilo. Tranquilinho. Pessoal do ok. Opa, show. Massa. Olha aqui. Movimento chamado impressionismo. Só que dá umas dicas. Impressionismo. Cores claras ou escuras, gente? Cores claras ou escuras? Claras. Muito bem. Cores claras. Praticamente ausência de preto. Por quê? Nesse momento aí, gente, inventou-se a máquina fotográfica, tá certo? E aí a máquina fotográfica praticamente roubou o ofício e o emprego da galera que pintava obras artísticas, né? E aí o que acontece? Essa galera que pintava tinha que concorrer em pé de igualdade com a máquina fotográfica. Então, o que eles precisavam fazer? Eles precisavam retratar o máximo possível a realidade. Certo que com a perspectiva deles, mas tinha que trazer realidade. Uma característica, não tinha contorno nítido. Olha o vestido dessa mulher aí. Parece que ele está derretendo, ele está se diluindo junto com o céu. Então, não tem um contorno nítido. As pessoas aqui precisavam pintar muito rápido, porque eles pintavam em várias horas do dia, certo? Então, o cara queria pintar o nascer do sol. Ele, 6 horas da manhã. Ele começava a pintar. Então, ele tinha que pintar muito rápido, porque 7 horas da manhã o sol já está aqui. Então, ele tinha que pintar com velocidade. Por isso que os contornos também não eram muito nítidos. Outra coisa, nessa época inventou-se a tinta em bisnaga. Antes a tinta ela vinha no bucho, né, no couro do bucho de porcos. E aí ficava aquela melequeira, você tinha que espalhar aqui na paleta primeiro, para depois passar para lá. Não, o cara agora pode fazer, e colocar direto na tela. Eles trabalham muito com cores primárias. Cores primárias, aquelas cores puras, né? E aí, antes da gente ler essa questão, certo? A gente ler o enunciado, eu quero que vocês leiam isso aqui que eu coloquei aqui embaixo, ó. Naturalismo. Não, primeiro vamos ler aqui o enunciado. Só o início aqui, ó. Em busca de maior naturalismo em suas obras, puxa aqui para baixo.
naturalismo. O que significa? Não é só aquela escola literária, tá? Para estilística, significa técnica de abordar os aspectos da realidade sem estilizações, afetações ou deformações. É Ctrl+C, Ctrl+V. Artes plásticas significa o que, naturalismo? Representação de formas, cores, grandezas, etc. Tal como elas costumam aparecer na natureza. Ctrl+C, Ctrl+V. Então, é a imagem pura, ok? E aí a gente tem aqui uma obra, certo? De Monet, do Claude Monet, que é a Mulher com Sombrinha, ou então O Passeio. Tem 2 nomes essa obra aí. E a gente vê as características do impressionismo. Impressionismo, se você colocar aqui o olho na tela, você não vê. Mas se você der um passinho para trás, você consegue entender a obra, tá bom? Olha só, vamos para o comando da questão. Em busca de maior naturalismo em suas obras e fundamentando-se em um novo conceito estético, Monet, Degas, Renoir e outros artistas passaram a explorar novas formas de composição artística, que resultaram no estilo denominado impressionismo. Beleza. Observadores atentos da natureza, esses artistas passaram a, olha só, retratar em suas obras as cores que idealizavam de acordo com o reflexo da luz solar nos objetos. B. Usar mais a cor preta, fazendo contornos nítidos que melhor definiam as imagens e as cores do objeto representado. C. Retratar paisagens em diferentes horas do dia, recriando em suas telas as imagens por eles idealizadas. D. Usar pinceladas rápidas de cores puras e dissociadas diretamente na tela, sem misturá-las antes na paleta. E usar as sombras em tons de cinza e preto com efeitos esfumaçados, tal como eram realizadas no Renascimento. Galera que já está roxando. Agora, eu quero perguntar para vocês. Qual ou quais vocês descartariam por contrariar totalmente o movimento impressionista? Qual que vocês descartariam? Qual ou quais? B e E. Pronto, show de bola. B e E a gente descarta por causa das cores. Beleza. Quem aí ficou em dúvida entre a C e a D? Alguém ficou na dúvida entre A, C e D? Show, Julinha ficou. Vamos aqui reler, Lari também. Vamos reler aqui a letra A. Olha só. Retratar em suas obras as cores que idealizavam, de acordo com o reflexo da luz solar nos objetos. Eu puxei aqui, ó, em busca de maior naturalismo. Isso, Gil. Então, olha, é o idealizada. Olha aqui também na C. Retratar paisagens em diferentes horas do dia. Ok. Isso é impressionismo. Recriando em suas telas as imagens por eles idealizadas. Entendeu? Então, aí, ó, o que vai ficar? O idealizada faz com que você exclua, porque é uma informação a mais, é uma informação que destoa do movimento impressionista. O impressionismo, ele queria adotar naturalismo, realidade, proximidade com a fotografia. Então, quando a gente idealiza, quando a gente cria expectativa, a gente fica, ai, acho que vai ser assim, eu queria que fosse assim, eu vou colocar esse nariz aqui na pessoa, e a mão vai para cá. Eu quero idealizar uma nova paisagem. Não. É P e puff, Ctrl+C, Ctrl+V. Então, só a palavra idealizada exclui a A e a C. As cores escuras, por exemplo, aqui na B a gente tem uma característica do expressionismo. A cor preta, contornos nítidos e grosseiros do expressionismo, tá certo? Então, ó, lembra, o impressionismo, inclusive, ele não traz crítica. Por exemplo, você tem uma mulher, uma sombrinha, uma ventania danada, um boy lá atrás. O que significa isso? Significa uma mulher com a sombrinha, um vento danado e um boy lá atrás. Não tem crítica aí. É nada de idealização, é zero idealização, tá bom? Por isso que isso nos leva à opção D, usar pinceladas rápidas de cores puras, certo? As cores primárias e dissociadas diretamente na tela. Lá eles misturavam, né? Sem misturá-las antes na paleta. Então, é uma característica. O índice de acerto dessa questão do Enem foi de 16%. Tem noção? 16%.
mais fácil aqui porque a imagem está colorida. No Enem pode ser mais... Isso, exatamente. Eu trouxe a imagem colorida, mas no Enem realmente. A imagem, a resolução, todas as questões com imagem são muito prejudicadas. Teve uma que usou a sombra. Eu não vi a sombra. Teve uma que usou uma cama pendurada. Eu falei, isso aqui não é uma cama, gente. Só depois, quando eu fui corrigir, que eu vi que era uma cama. Então, a gente tem que estar muito atento às características do movimento, tá certo? Até aqui, ok? Tranquilo? Primeiro ok aqui, eu passo. Dúvida, vai mandando aqui. Ótimo, show. Vamos aqui. ENAD. A gente tem aqui, eu não botei o não está disponível. Mas olha só, pra vocês terem uma ideia. A gente tem uma prova de 2016, né, que é aplicada também no final do ano, e a gente vê aqui, tem aqui disponível, acesso em 30 de julho. Sempre que você for ver uma questão do Enem, veja a data do acesso. É a data que eles mexeram pela última vez na questão. Às vezes eles alteram, colocam outro texto, então eles têm que colocar lá. Depois dê uma olhada na data de acesso dos textos motivadores, você vai ver quando que é a prova de redação, até quando ela é elaborada. Tá bom? Ela é mexida. A gente tem um enunciado super, super resumido, que diz o seguinte: com base no texto apresentado, conclui-se que... Eita, eu vou ter que ler essa mexida. Vamos ter que ler, não tem jeito, gente. Então, olha só. Inserir-se na sociedade da informação não significa apenas ter acesso às tecnologias de informação e comunicação. Tá? Então, aqui, ó. Inserir-se na sociedade da informação não significa necessariamente ter acesso às tecnologias. Por exemplo, ter acesso à informação não é dar um smartphone para uma pessoa. Pronto, tem acesso. Incluímos a pessoa digitalmente. Mas, principalmente, saber utilizar essas tecnologias para a busca e a seleção de informações que permitam a cada pessoa resolver problemas do cotidiano, compreender o mundo e atuar na transformação do seu contexto. Então, a tese aí desse texto seria o quê? Inserir-se, ter acesso à informação, né, à sociedade da informação, não necessariamente quer dizer que eu tenho acesso aos aparelhos, tá bom? Mas eu preciso aplicar toda essa informação ao meu cotidiano, à minha vivência, à minha experiência, tá certo? Então, a tecnologia tem que me ajudar no meu cotidiano. Assim, o uso das TIC, né, tecnologia, informação e comunicação, com vistas à criação de uma rede de conhecimentos, favorece a democratização do acesso à informação, a troca de informações e de experiências, a compreensão crítica da realidade e o desenvolvimento humano, social, cultural e educacional. Ok, beleza. Vamos para as alternativas. Com base no texto apresentado, conclui-se que, olha só, cuidado, vamos ver se extrapola, tem informação a mais, se reduz, certo? Se reduz a tese do cara ou se contrasta com ela, contraria. Vamos ver. O compartilhamento de informações e experiências mediado pelas TIC baseia-se no pressuposto de que o indivíduo resida em centros urbanos. B. O domínio de recursos tecnológicos de acesso à internet assegura ao indivíduo compreender a informação e desenvolver a capacidade de tomar decisões. C. Os avanços das TIC vêm se refletindo globalmente, de modo uniforme, haja vista a possibilidade de comunicação em tempo real entre indivíduos de diferentes regiões. D. A solução para se democratizar o acesso à informação no Brasil consiste em estendê-lo a todo o território, disponibilizando microcomputadores nos domicílios brasileiros. E a inserção de um indivíduo nas relações sociais e virtuais contemporâneas exige mais que inclusão digital técnica. 1, 2, 3, qual é a opção? Qual é a alternativa? Eita, povo ligeiro. Eita. Letra E. Exatamente. Letra E, que coisa boa. Olha só, agora vamos entender, para você, no dia da prova, você entender como é que funciona a distração. Está falando aqui, o compartilhamento de informações e experiências mediado pelas TIC baseia-se no pressuposto de que o indivíduo reside em centros urbanos. Essa informação está disponível no texto? Não. Ela extrapola, ela adiciona algo, tá bom?
Então, isso aqui é uma questão de compreensão textual. Se você a questão de compreensão textual não permite que a gente adicione informações que sejam do conhecimento de mundo. Entendeu? Isso aí é uma questão de interpretação, no caso. Então, ninguém falou em centros humanos. Não pode ser a A. Na B, o domínio de recursos tecnológicos de acesso à internet assegura ao indivíduo compreender a informação e desenvolver a capacidade de tomar decisões. O domínio, sem a aplicação ao meu dia a dia, sem aplicação ao meu cotidiano, está falando que assegura. Esse assegura é uma palavra muito absoluta, tá certo? Não necessariamente. C, os avanços das TIC vêm se refletindo globalmente, ou seja, no mundo, de modo uniforme. Haja vista a possibilidade de comunicação em tempo real. Taranã. Me diga uma coisa, a tecnologia, o advento da tecnologia se comporta no mundo de modo uniforme? Uma pessoa que está no Camboja consegue ter o mesmo acesso, o mesmo domínio que uma pessoa que está, por exemplo, na Noruega, das tecnologias de informação? Existe algum advento no mundo que se comporte de modo uniforme em todas as nações? Nem o oxigênio. Então, olha só, destaca essa palavra que é absoluta. Quando coloca assim, ó, globalmente, de modo uniforme. Nada acontece no globo de forma uniforme. Então, isso aí também é um distrator. Na D, a solução para democratizar o acesso à informação no Brasil consiste em estender a todo o território, disponibilizando microcomputadores nos domicílios brasileiros. Isso aí é um distrator que contraria a tese do texto. Ele está dizendo, não basta ter acesso, tem que aplicar a realidade. Aí o cara falou que na D, não, basta dar computador para o povo que a gente democratiza, a gente socializa o bagulho. Não. Então vem a E e salva, né? Inserção de indivíduo nas relações exige mais que inclusão digital técnica. Tem que ter vivência, assim como na educação. Essa aqui eu achei tranquila. A questão é que envolve um texto que é chato, né? Olha aí. A gente vai ver mais algumas, mas olha só, é o estado de presença. Eu fico analisando aqui os resultados dos simulados e eu observo que muitas vezes é questão de desatenção. Foi muito fofa. Foi muito fofinha. E assim, a resolução de questões, ela exige da gente uma atenção, um estado de presença total, sabe? Então, assim, vá destacando aquilo que você acha que destoa do texto, tá bom? Desconfie de informações a mais e desconfie de soluções milagrosas, por exemplo, dar microcomputador para a galera, tá bom? Então, assim, ó, você vai ter cerca de 2 minutos e 40 segundos. Vamos reduzir para 2:30, porque você tem ali a redação, o rascunho, gabarito, tudo ali, aquilo ali. Então, 2:30, contando linguagens e humanas. Para algumas questões você vai gastar mais tempo, para outras você vai gastar menos, tá bom? Então, assim, o que você tem que fazer é treinar semanalmente. Por exemplo, simulados vão estar lá disponíveis, então você tem que treinar agilidade nas questões, se familiarizar com elas, tá bom? E vá direto naquela que você sabe, tá bom? E assim, as difíceis, vá deixando que depois você vai ver como é que se comporta. Destaca o máximo possível que você puder. Beleza? Olha só. A gente vai entrar aqui em gêneros literários, mas eu não vou falar de gêneros literários, não. Eu vou dizer aqui só umas características para a gente já resolver questões que caíram no Enem, beleza? Olha só. O Aristóteles, que é esse cara aqui, ele, um dia, sei lá, uma tarde de terça-feira, ele falou assim, cara, eu acho que eu preciso categorizar textos literários. Porque assim, tem muito texto literário e as pessoas não sabem se é um texto do tipo tal, tipo assim. Não existia essa demanda, mas ele quis criar isso, tá bom? Para fazer o nome dele. Super mega ocupado. Super. E aí ele falou assim, eu vou criar 3 categorias. Eu vou criar 3 categorias para botar esses textos dentro. Uma vai se chamar épica, tipo assim, o gênero épico. Desse gênero épico, eu vou enquadrar aqueles textos que contam histórias de grandes feitos históricos, de grandes heróis. Tipo, cara, ele enfia uma lança no olho do Ciclope e tem 92 sereias virgens loucas por ele. Então, assim, é esse tipo. Mas aí o tempo foi passando e o gênero épico, certo? Ele ganhou subdivisões. Porque pode ser simplesmente um gênero narrativo, tá bom? Porque o épico ele vai contar uma história, beleza? Épico conta história. E assim, a partir do gênero épico criou-se o quê? O gênero novela, o gênero romance, o gênero
conto. Então, se tiver personagem, tempo, narrador, certo? Espaço, se tiver tudo isso, um enredo, vai ser gênero épico ou narrativo ou novela, tá bom? Então, assim, contou história, desconfie. Mas ele só vai ser épico se ele envolver aqueles heróis, verossimilhança, aquele povo que leva 152 tiros e não morre, aquela pessoa que tem só uma espada Hattori Hanzo e ela mata 153 japoneses com metralhadora, com uso, com bola de ferro, tá certo? Isso é gênero épico. E aí a gente tem o gênero lírico. O gênero lírico não conta história. O gênero lírico quer falar do sentimento, tá? Então, assim, o gênero épico, por exemplo, ele pode estar em versos? Pode. Por exemplo, você tem a Odisseia de Homero, ele é uma obra, certo? Ele é uma epopeia enorme, só que ele é todo em versos, como se fosse um grande poemão. Mas ela conta história. No lírico, não. Vai estar ali em versos, beleza. Mas aí vai trazer um sentimento, vai trazer metáforas, vai trazer muitas coisas assim que remetem ao sentimento, ao sujeito, muitas vezes. No gênero lírico tem muito eu, mas nem sempre é o eu. Você pode só estar falando, ai, gente, aquela sacola do nordestão que está ali, ó, sobrevoando, aquilo remete ao meu sentimento, ao meu estômago quando eu te vejo, uma coisa assim, tá bom? E o gênero dramático é o gênero que foi feito para ser encenado. Não é ensinado, é encenado, tá bom? Seja numa peça teatral, seja na televisão hoje em dia. Ó, novela enquanto produção literária vai entrar no gênero narrativo épico, tá certo? Já novela da Globo, do SBT, da Manchete não existe mais. Esse tipo de novela, que é encenada, vai entrar no dramático. Então, se tiver ator, atriz, se tiver, por exemplo, rubricas não necessariamente vão estar presentes, tá certo? Não é rúbrica, é rubrica. Tanto pode ser a sua assinatura, né? Como pode ser também uma informação a mais para o ator, para a atriz saberem como que ele deve se portar, tá bom? Então, assim, Letícia cumprimentou os seus alunos. Aí tem assim, entre parênteses, amorosamente. Eu falo, boa tarde, gente. Mas não é obrigatória a presença da rubrica, tá bom? Ela faz parte, mas não é obrigatória. Então, épico é historinha, lírico é sentimento, dramático é encenação. Os autos, as farsas, são todos do gênero dramático, tá bom? O Alto da Compadecida. Mas Letícia não é um livro? É um livro. Mas foi um livro que foi escrito para ser encenado como uma peça, tá bom? Tem aquelas falas, os travessõezinhos. Olha só essa questão. Enem 2014, ó. A gente vê Martins Pena, quem casa quer casa. Martins Pena é um grande teatrólogo, certo, gente? Brasileiro, ali do século XVIII para o XIX. A gente tem aqui, ó, as rubricas em itálico, como as trazidas no trecho de Martins Pena em uma atuação teatral, constituem. Olha só. Fabiana arrepelando-se de raiva, isso aí é uma rubrica. Eis aí está para que se casou meu filho e trouxe a mulher para minha casa. É isto constantemente. Não sabe o Senhor, meu filho, que quem casa quer casa? Já não posso. Bater no pé. Um dia arrebento, então veremos. Tá bom? Então, assim, se o diretor tivesse dito para ele antes, olha, você tem que estar com raiva nessa cena, tá bom? Você, tipo assim, na hora que você fala, não posso, bate o pé, você se expressa, tá bom? E isso aí dispensaria as rubricas, ok? Então, a gente tem aqui, ó, as rubricas em itálico, como as trazidas no trecho de Martins Pena, em uma atuação teatral, constituem necessidades, porque as encenações precisam ser fiéis às diretrizes do autor. B, possibilidade, porque o texto pode ser mudado, assim como outros elementos. C, preciosismo, porque são irrelevantes para o texto ou a encenação. D, exigência, porque elas determinam as características do texto teatral. Ou é uma imposição, porque elas anulam a autonomia do diretor. Rubrica, Paloma, tanto pode ser a sua assinatura, como pode ser essa informação que tem em textos teatrais. Se a pessoa entra com raiva, se a pessoa fala com amorosidade, tá certo? São essas palavrinhas que estão aí em itálico. A Paloma já foi aqui ligeira, dizendo possibilidade, porque o texto pode ser mudado, assim como outros elementos.
Giovana concorda com o Paloma. Alguém aí está em dúvida? Gabriel como gato também. Larilói também. Mimi também. Show. Oi, meu amor. As rubricas do texto teatral podem ser mudadas. Podem ser. Viu? Mas tanto faz elas estarem como não estarem. Depende da orientação. Tá bom? Olha só. Essa A, gente, necessidade, ela não é necessariamente uma necessidade. Porque as encenações precisam ser fiéis às diretrizes do autor. Não, gente. Imagina, por exemplo, que a gente vai fazer uma releitura dos 10 mandamentos. Aí a gente precisa do Moisés, né? O Moisés, a gente tem duas opções de atores. Okay? A gente tem Antônio Fagundes e a gente tem Eric Marmo. Antônio Fagundes, com toda a sua potência vocal, com toda a sua envergadura moral para interpretar Moisés, ele fala, que se abra o mar, não sei o quê, Deus, obrigado. Então o cara vai dar um show. Aí se chama o Eric Marmo. O Eric Marmo, pô, galera, lá vem os egípcios. O que a gente precisa fazer? Pô, Deus, o que eu faço, Deus? Abre o mar, Eric. Aí, ok. Aí, mar, dá uma abrida. Então, assim, não precisa ser fiel às diretrizes do autor, tá bom? Vai depender, vai variar de acordo com a interpretação, tá bom? A B, que é a resposta correta, realmente é uma possibilidade, porque o texto pode ser mudado, assim como outros elementos. Então, assim, se eu quiser colocar um pouco mais de suavidade, posso mudar. Isso depende muito das diretrizes, ele vai alterar tudo, ok? Preciosismo seria aquelas palavras rebuscadas, sabe? Você utilizar palavras que já estão em desuso, que não se configura aqui. Porque são irrelevantes. Irrelevante é uma palavra muito absoluta, inclusive. Exigência é a mesma coisa que necessidade e que imposição. As rubricas não são nem uma necessidade, nem uma exigência, nem uma imposição. Tá bom? Então, olha, se você observar bem, são três muito parecidas. Então, desconfie. Tá bom? Então, a correta seria realmente a letra B, de bucéfalo. Vamos aqui, tem outra. Autorretrato falado. Nem peguei de quem é esse. Esse aqui é do Manuel de Barros. Excelente poeta. Olha só. Vamos aqui no enunciado. Uma obra literária pode combinar diferentes gêneros, embora, de modo geral, um deles se mostre dominante. Então, pode ter mais de um gênero dentro de um mesmo texto. O poema de Manuel de Barros, predominantemente lírico, pronto, já está dizendo que é lírico, certo? Faz parte do gênero lírico. Apresenta características de um outro gênero. Qual? Vamos ler só a primeira estrofe, vocês vão me dizer. Venho de um Cuiabá de garimpos e de ruelas entortadas. Meu pai teve uma venda no Beco da Marinha, onde nasci. Me criei no Pantanal de Corumbá entre bichos do chão, aves, pessoas humildes, árvores e rios. Qual é a alternativa? Que outro gênero também está presente nesse poema do gênero lírico? Deixa eu ver aqui. Exatamente. Olha só. Você vê aí que ele está contando uma história. Se eu estou contando uma história, eu tenho aí uma narração. Eu sou personagem. Venho de onde? Lugar. Cuiabá. De garimpos. Vou descrever ali o texto, o local. Meu pai, outra personagem. Teve uma venda, verbo, certo? No Beco da Marinha, onde eu nasci, certo? Outro verbo aí. Me criei no Pantanal, olha, outro lugar. Então você tem que detectar. Ele já está falando que o gênero lírico está presente. O gênero lírico é o irmão do poético, certo? É basicamente a mesma coisa. E aí a gente tem esse gênero elegíaco. Elegíaco se remete à elegia. Elegia é um tipo de poema, tá certo? Mas, deixa eu ver, mas por que? Eu quero saber por que não tá. Tá aparecendo aqui. Que só o épico contava história. Aí, pronto, dentro do épico tem o narrativo. Por exemplo, se a gente tiver uma história normal, sem ser com heróis, a gente tem só, por exemplo, digamos, deixa eu ver aqui um filme que eu assisti, assim, sei lá, a gente tem a história. Eu assisti uma série chamada O Gambito da Rainha, né? E aí ele conta a história de uma menina que é uma grande enxadrista e tudo mais. Isso aí não é gênero épico, ela não é uma heroína que mata pessoas, mata
monstros. Não. Isso aí é só um gênero narrativo. Isso é uma narrativa. Tá certo? É uma história. Aí, peraí. Biel perguntou aqui uma coisa, só que eu não tô vendo no meu chat. Eu vi aqui na outra tela. Deixa eu ver se eu acho. Peraí, só um minutinho. É maravilhosa, né, essa série? Né? Biel, você digitou alguma coisa aqui, eu vi aqui, mas eu não vi aqui. Mas ali a questão fala que é lírica. Isso, ela fala que é lírica, certo? Mas olha o que ele fala antes. Uma obra literária pode combinar diferentes gêneros, embora, de modo geral, um deles se mostre dominante. Aí ele está dizendo o quê? Que esse texto aqui, ele tem mais de um gênero presente, gêneros diferentes. Aí ele fala o poema de Manuel de Barros, predominantemente lírico, apresenta características de um outro gênero. Qual? Você tem que estar muito atento a todas as palavrinhas, entendeu? Isso, tem dois. E eles não podem ser semelhantes, porque o poético está muito ligado ao lírico. Né? O lírico ele já antecipou, é uma poesia, um poema ali. E aí, quando a gente viu essas características aqui, ó, ele está contando uma história, o vinho de Cuiabá, de garimpo, de ruelas entortadas, que é uma história que ele está contando, certo? Então, assim, é uma história contada em versos. Então, a gente acumula aí dois gêneros, tá bom? E esse gênero é o gênero narrativo, tá bom? Biel, você fez uma pergunta, eu não consegui ver. Não está aparecendo aqui. Se você puder repetir, meu amor. Então, letra E, gênero narrativo. Olha esse aqui. Seguinte. A gente tem o enunciado. Há um contraste irônico entre o título do conto e o seu desenvolvimento. As ideias essenciais desse contraste são: se essa questão estivesse entre as últimas que eu precisasse resolver, eu me ateria a quê? Contraste irônico entre o título do conto e o seu desenvolvimento. Então, eu tenho aqui, título do conto qual é? Múltiplos sorrisos. Então, a gente tem aqui 5 opções que trazem opostos, né? Ah, mas por que não seria poético? Porque o poético também é focado na história do escritor. Não, esse gênero poético aí não, ele não vai focar no escritor, não. O gênero poético, ele se atém muito à forma, certo? O gênero poético, o gênero lírico, ele vai se ater aos versos, certo? A sonoridade e tudo mais. Então, o poético, ele se atém à forma. Rimas, métricas. Tá bom, amor? Aí, olha só. Vamos aqui nessa questão. A gente tem um contraste entre o título e o desenvolvimento. Se eu pegar o título só, eu consigo já resolver a opção ou a questão? No desespero, eu botaria A também. Botaria A. Por quê? Múltiplo sorriso. Então, eu tenho que fazer aqui um contraste entre múltiplo sorriso e mais alguma coisa. Qual é a palavra parecida com múltiplo sorriso? Alegria, opa. Admiração, ornamentação, multiplicidade, dor. Eu já eliminaria aí de cara 3, né? C, D e E. Botando 5, né? Precisando preencher o gabarito. Mas olha só como dá certo. Pendurou a última bola na árvore de Natal e deu alguns passos para trás. Ela feitou a bola e foi para trás. Estava bonita, era um pinheiro artificial, mas parecia de verdade. Só bolas vermelhas. Nunca deixava de armar sua árvore, embora as amigas dissessem que era bobagem fazer isso quando se mora sozinha. Ela mora sozinha. Olhou com mais vagar. Na luz do fim de tarde, notou que sua imagem se espelhava nas bolas. Estão vendo? Diria às amigas, se estivessem por perto. Eu não estou só. Estou acompanhada de várias Letícias, né? Entortadas ali nas bolas de Natal. E aí, ó, eu tenho, então, um contraste entre múltiplos sorrisos. Essa mulher, ela tem múltiplos sorrisos refletidos nas bolinhas. Mas será que ela tá feliz realmente? Ela tá sozinha, né? Então, a gente vê aí um contraste entre alegria e isolamento. Porque ela tá solo, exatamente. Olha aí, gente, sem ler, tá bom? Então, atenha-se a esses detalhes. São muito, muito, muito importantes. Olha aqui. A gente tem agora, ó, Graciliano Ramos. Lembrando, Graciliano Ramos, ele está ali na segunda fase modernista. Ele pega um pouquinho ainda da terceira fase, tá certo? Porque ele não é que ele parou de escrever depois de... ele escreveu até 44, 45, ele não escreve mais. Olha só.
E ele traz aqui, se a gente for para o enunciado, né, a gente vê o relatório traz a assinatura de Graciliano Ramos. Certo? É um relatório, então, o gênero textual. Na época, prefeito de Palmeira dos Índios. Graciliano já foi prefeito de uma cidade. E é destinado ao governo de Alagoas. De natureza oficial, o texto chama a atenção por contrariar a norma prevista para esse gênero, pois o autor, lembrando que é Graciliano Ramos, e que aí a gente tem um relatório, se você for mandar um relatório para alguém, você não pode florear nada, beleza? Vamos lá ver, então, esse texto. Excelentíssimo senhor governador, trago a Vossa Excelência um resumo dos trabalhos realizados pela Prefeitura de Palmeira dos Índios em 1928. Administração, lembra que é o Graciliano escrevendo. Relativamente à quantia orçada, os telegramas custaram pouco. De ordinário, vai para eles o dinheiro considerável. Não há vereda aberta pelos matutos que Prefeitura do interior não ponha arame, proclamando que a coisa foi feita por ela. Comunicam-se as datas históricas ao governo do Estado, que não precisa disso. Todos os acontecimentos políticos são badalados. Porque se derrubou a Bastilha, um telegrama. Porque se deitou pedra na rua, um telegrama. Porque o deputado F esticou a canela, um telegrama. Palmeira dos Índios, 10 de janeiro de 29, Graciliano Ramos, Viventes das Alagoas. Certo? Então a gente tem aí um relatório muito peculiar. Ele está falando assim, gente, esse povo gasta muito dinheiro com telegrama. Qualquer besteira que acontece é um telegrama. E isso despende dinheiro do governo, ok? Ele fala, não há vereda aberta pelos matutos que prefeitura não põe arame e fala, é minha. Então, olha aí a linguagem que ele utilizou para fazer um relatório, tá certo? E aí a gente tem, de natureza oficial, o texto chama atenção por contrariar a norma prevista para esse gênero, pois o autor emprega sinais de pontuação em excesso, recorre a termos e expressões em desuso no português, apresenta-se na primeira pessoa do singular para conotar intimidade com o destinatário, privilegia o uso de termos técnicos para demonstrar conhecimento especializado ou expressa-se em linguagem mais subjetiva com forte carga emocional. Valendo. Olha aí, gente. Muito bem. Letra E. Ele se expressa em linguagem mais subjetiva. Ele fala, o pessoal não pode fazer isso, é um telegrama. O cara estica a canela, ou seja, morreu, é um telegrama, ok? Qualquer vereda aberta pelos matutos, o governo diz que é dele, esse terreno está com arame. Ainda bota Viventes das Alagoas. Então, a gente tem aí uma carga expressiva, uma linguagem mais subjetiva. Por que não são termos técnicos? Ele não utiliza nenhum termo técnico. Aqui eu não vi. Ele usa termos, inclusive, poéticos, mas técnicos relacionados, por exemplo, à questão dos telegramas, das correspondências, não. Termo técnico seria um jargão de alguma área profissional. Não pode ser a primeira pessoa também, porque ele não utiliza muito aqui não utiliza não a primeira pessoa. Na C, ou na B, perdão, recorre a termos e expressões em desuso, de maneira alguma. Nada que ele usou está em desuso no português. E sinais de pontuação em excesso também não. Então, assim, foi a linguagem subjetiva. Quando você encontrar um poeta escrevendo um documento oficial, desconfie. Tem alguma coisa aí, tá bom? Por quê? Porque o poeta ele escreve com subjetividade e os documentos oficiais, eles exigem objetividade, tá bom? É só você fazer essa aproximação aí. Olha só, agora a gente vai ter aula com Tiaguinho, tá bom? Professor Tiago Brasil, linguagem, vai resolver uma porrada de questões. E em seguida eu volto com redação. Isso mesmo, eufemismo, Gil. Muito bem, arrasane. E aí daqui a pouquinho eu volto, tá bom? Mas antes de Tiaguinho, aliás, logo após a aula de Tiaguinho, vai ter um intervalo generoso de 15 minutinhos e em seguida a gente conclui com a nossa aula de redação. Tá bom, amores? Volto já.